Olá para todos e todas, a gente está dando início ao nosso conteúdo do ano de 2021, ainda remoto, e no primeiro trimestre nós vamos fazer uma revisão do conteúdo que a gente estudou no 7º ano, certo? Alguns conteúdos a gente estudou ainda na escola, outros a gente estudou de maneira remota. Esse ano, todas as nossas atividades vão ser atividades avaliativas, então vocês precisam fazer para vocês conquistarem a pontuação necessária para passar no trimestre, e as videoaulas vão auxiliar vocês nessas atividades. A gente vai para a nossa primeira videoaula revisando o conteúdo do 7º ano e, para quem não se lembra, a primeira coisa que a gente estudou no 7º ano foi o surgimento dos países da Europa. Surgimento desses primeiros países europeus, certo? A Europa, ela viveu durante quase 1000 anos, um período que a gente chama de mais de 1000 anos, um período que a gente chama de Idade Média, que foi um período onde as localidades elas eram divididas em feudos. Cada feudo tinha o seu senhor feudal ou rei, e eles agiam nesses feudos como se fossem pequenos reinos. Não havia uma unificação. Não haviam os países França, Portugal, Inglaterra, Espanha, como a gente vê hoje nos mapas europeus. Eram divididos nesses feudos. E aí, a partir do século XI, a Europa ela vai começar a enfrentar uma série de crises, uma série de problemas dentro, de todo o contexto que ela estava vivendo. Vão haver mudanças, e essas mudanças vão gerar uma desestrutura da sociedade que existia até então. A primeira coisa que vai começar a acontecer vão ser as relações de comércio. Os comércios, os comerciantes, eles vão ganhar importância, coisa que na Idade Média não tinha. A partir do século XI eles vão voltar a ter importância, e essas trocas comerciais vão fazer com que pessoas comecem a circular dentro das localidades da Europa, desses feudos. Havia uma necessidade de ter um local específico para que esses comércios eles fossem realizados, e aí as cidades elas vão voltar a ter importância. Na Idade Média as pessoas elas viviam no campo, viviam nos feudos, que eram como se fossem fazendas. Já no período, nesse período de transição, no final da Idade Média, eles vão sair do campo e vão passar a ir para as cidades. E ali nas cidades, eles vão começar a fazer essas trocas comerciais, então as cidades vão voltar a ter importância. Nesses períodos também vão acontecer alguns conflitos, certo? Dentro da Europa. Vai acontecer a Cruzada, que vai ser uma grande guerra. Vão ser 8 cruzadas, que vão ser a tentativa dos católicos, dos cristãos europeus, de irem até a Terra Santa, até Jerusalém, e conquistar as terras que são consideradas Terra Santa, são consideradas as terras abençoadas, que são as terras que onde se passam os relatos da Bíblia. As cruzadas, gente, ela vai fazer com que boa parte da população europeia morra. Das 8 cruzadas que teve, os cristãos ganharam apenas uma e os muçulmanos ganharam as outras. Então, muitas pessoas morriam, muitas pessoas faliam, muitas pessoas perdiam tudo que tinham, algumas não tinham muita coisa, e o que tinham perdiam por conta das cruzadas. Uma outra coisa que vai acontecer nesse período vai ser a peste negra, que, como a gente está vivendo hoje, foi uma grande epidemia que aconteceu dentro da Europa e que matou 1/3 da população europeia. 1 a cada 3 pessoas foram vítimas da peste, morreram da peste, que era uma doença transmitida por uma bactéria presente nas pulgas dos ratos. Essas pulgas elas iam para as pessoas, à medida que elas picavam as pessoas, a bactéria ficava na corrente sanguínea e iam aparecendo manchas negras na pele, por isso o nome peste negra ou peste bubônica. E essas manchas, elas eram hemorragias, e quando elas vinham aparecer, e elas iam crescendo, a pessoa acabava tendo hemorragia interna e morrendo. E isso fez com que 1/3 da população da Europa, como eu falei, cada 3 pessoas, uma morria. E aí foram cerca de 25 milhões de pessoas que morreram na Europa nesse período.
E nós vamos ter também conflitos, guerras que vão acontecer. Além, né, das cruzadas, além da peste que matou muita gente, vão ter guerras por contas territoriais. França e Inglaterra viviam em guerra, né, que teve uma guerra que foi a chamada de Guerra dos 100 Anos, que tem uma das personagens principais, que é a Joana d'Arc, que vai lutar em favor da França e vai ganhar batalhas para a França. Essas guerras que aconteciam, a guerra que vai acontecer na Inglaterra, a Guerra das Duas Rosas, que vão ser uma guerra entre duas famílias inglesas pelo trono da Inglaterra. Todas essas guerras também facilitaram, ajudaram a mortalidade dentro da Europa. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas foram vítimas de todos esses problemas, de guerras, de doenças. E aí, gente, quando você tem uma grande mortalidade, como a gente está vivendo hoje no Brasil, né? Um dos fatores é a pandemia, a gente está vivendo uma crise econômica forte, lá na Europa também vai ter. As pessoas elas vão começar a passar fome, não tinha comida, porque muita gente morreu, não tinha pessoas para cultivar, não tinha comida que desse para todo mundo, e muita gente, além da peste, além das guerras, vão morrer de fome. Isso vai fazer com que os camponeses, que eram os grupos trabalhadores, eram aqueles que trabalhavam para os senhores feudais, eles se revoltem, que é o que a gente vai chamar de revoltas camponesas. Eles vão começar a invadir os castelos, vão matar os senhores feudais e vão buscar melhorias na sua condição de vida. Isso vai fazer com que essa nobreza, né, que eram esses senhores feudais, eles fiquem apavorados, com medo de serem assassinados por esses camponeses. Na cabeça da nobreza, só havia uma pessoa que podia controlar esses camponeses, que geraria o respeito dos camponeses, que era o rei. O rei era aquele que tinha o poder, porque as terras no começo elas pertenciam ao rei. O rei que doou as terras para esses senhores feudais. Então os senhores feudais eles vão recorrer ao rei em troca de proteção contra esses camponeses e em troca de cargos. Você pega minha terra de volta, né? A gente forma um país e eu vou trabalhar para você no governo. E um outro grupo que também queria que o rei assumisse o poder é o grupo da burguesia, que eram os comerciantes. Em cada comércio que eles faziam, eles tinham que pagar um imposto diferente para o senhor feudal. Se o rei assumisse o poder, eles pagariam apenas um imposto e poderiam comercializar por todo o país. Então, eles vão trabalhar para que o rei ele pudesse se tornar absoluto. E aí vão surgir os países, os primeiros países, e vai surgir o poder absoluto do rei, que é o que a gente chama de absolutismo. O que é o absolutismo? É o rei que manda em todas as localidades daquele país. Para esse rei, gente, ele poder ter o respeito de toda a população, ele vai criar alguns símbolos que a gente tem até hoje no mundo. São coisas que vão fazer com que as pessoas elas tenham identidade com aquele país. Então ele vai criar uma moeda. A partir de agora, não se pode mais usar moedas diferentes, só pode usar moeda que tem o rosto do rei. Todo mundo vai olhar, vai ver o rosto do rei e vai se identificar. Ó, esse aqui é o meu rei, e vão respeitar ele. Uma língua, ninguém mais podia falar línguas diferentes. Na Europa haviam várias variações de linguísticas. Então, vão se usar a mesma língua. Em Portugal vai se falar português. Na França vai se falar francês. Na Espanha vai se falar espanhol. Na Inglaterra vai se falar inglês. Uma língua só para todo mundo. Era proibido falar outros dialetos. As leis, ele vai criar um código de leis, bandeira, para onde as pessoas passassem, visse aquele símbolo, reconhecesse como hoje. Você vê a bandeira do Brasil, você reconhece o seu país através ali daquela bandeira. Um exército que vai servir para proteção dele. Ele vai dizer que o exército servia, gente, para proteção da população do país, mas na verdade o exército serve para proteção dele próprio, do próprio rei. E isso e outras coisas vão ser os símbolos que ele vai criar para a formação desses países. Os primeiros países dentro da Europa que vão surgir são os 4 que eu já citei, mas vamos relembrar: Portugal, esse é o primeiro país europeu a se unificar lá no século XII, depois Espanha, Inglaterra e França. Esses vão ser os países que vão surgir, os primeiros países que vão surgir, que vão ter destaque dentro da Europa. E a partir daí, esse rei, né, que vai formar
né, que vai surgir nesses países, ele vai ter um poder que a gente chama de poder absoluto. Ele vai ter o poder total. Ele era a lei, ele era o rei, ele tinha decisão sobre a vida e a morte das pessoas. Ele tinha poder sobre o que era certo e o que era errado, sobre o que podia e o que não podia. Ele era o rei. E ele era a lei. Ele era o mundo daquele país. Ele era a coisa mais importante daquele país. Teve um rei na França, que ele é considerado o símbolo do poder absolutista, que foi o rei Luís XIV. Ele vai dizer que o Estado, né, que a França era ele. E ele vai ser chamado como o Rei Sol, porque, né, na cabeça dele, o país inteiro girava em torno dele, como os planetas giram em torno do Sol. E algumas pessoas que a gente chama de teóricos, né, que eram pesquisadores, cientistas, escritores, eles vão escrever textos para poder justificar esse rei estar no poder. Então, eu vou citar três teóricos. Maquiavel, que vai escrever O Príncipe, onde ele vai dar várias dicas para esse governante de o que ele tinha que fazer para ser rei. Thomas Hobbes, que vai ser um escritor inglês, e ele vai dizer que se não tiver rei, a população ela vai se matar. Ele vai dizer que o homem é o lobo do homem, ou seja, eu, ser humano, destruo o outro ser humano. Precisa ter um rei para poder evitar que eu mate, né, e que eu destrua a sociedade. Porque ele vai dizer que o ser humano corrompe, destrói a sociedade. E o outro é o Jacques Bousset, francês, que vai dizer que o rei não é uma pessoa qualquer. Ele não é rei porque ele escolheu, mas ele foi escolhido por Deus para ser rei. E aí ele vai criar a teoria do direito divino dos reis. E esses reis eles vão se apropriar dessas teorias que eu falei aqui para vocês, para poder justificar tudo que eles faziam. Morte, aumento de impostos, às vezes destruição de cidades, invasão de cidades, guerras, tudo vai ser justificado por esse rei, certo? E na economia desses países absolutistas, a gente vai ter o que a gente chama de mercantilismo. O que era essa política mercantilista? Era quanto mais ouro, mais prata o país tivesse, quanto mais eles acumulassem ouro e prata nos seus cofres, mais rico seria esse país. E aí, para poder conquistar essa quantidade de ouro e de prata, os países vão tomar medidas. Uma dessas medidas era esse acúmulo, né? Juntar nos cofres. Então, por isso que a gente vê, às vezes, em filmes de piratas, em filmes de tesouros, né? Que encontra o cofre do rei. E naquele cofre do rei tá cheio de moeda de ouro, cheio de joias, né? Cheio de pedras preciosas. Porque era isso que dizia que um país era rico. Então, o rei ele tinha grandes cofres e eles iam juntando ouro, prata, metais preciosos dentro daqueles cofres. Outra coisa era a balança comercial favorável. Os países eles vão começar a vender produtos e vendiam mais produtos do que compravam. Com isso, se eu vendo mais e compro menos, eu vou estar sempre com dinheiro, né? A minha balança vai estar sempre positiva. Outra medida vai ser o colonialismo. Esses países eles vão começar a fazer colônias pelo mundo e vai ser nesse período que o Brasil vai ser colonizado, que o continente americano vai ser colonizado, que o continente africano, asiático, vão ser colonizados pelos europeus, principalmente pelos portugueses e pelos espanhóis. E por último, protecionismo, proteger o comércio daquele país. Então vão se criar leis para aumentar o imposto sobre as coisas que o país comprava. Então eu sou da Inglaterra e aí eu preciso da cana-de-açúcar que Portugal produz, no Brasil, por exemplo. E aí eu compro um saco de açúcar de Portugal. Esse saco de açúcar, eu vou colocar um imposto alto para Portugal pagar. Ele está vendendo para mim, mas ele tem que pagar um imposto. E aí eu vou vender esse produto aqui. Isso vai fazer com que se compre menos mercadorias, se venda mais mercadorias. Então, essas medidas vão servir para proteger os países e para fazer com que o rei aumente as suas riquezas e aumente o seu poder. Além de ter muito dinheiro, ele precisava ter muito poder. E é isso que era importante nesse período.
A aula foi bem resumida, não entrei em muitos detalhes, mas eu espero que vocês tenham entendido. Dúvidas, alguma coisa que vocês queiram saber, chamem no privado para poder tirar essas dúvidas, né, para a gente poder comentar. E até a próxima aula. Beijinhos, tchau, tchau.